Vamos que vamos, galera, mais uma vez. Vamos tentar aí essa live fazer rodar, junto com o Diego Bittencourt, especialista em previsão de onda. A gente está reiniciando ali o Note, o celular dele, na verdade, para ver se rola aqui a conexão. Todo mundo aí comigo ainda, obrigado. Quem insistiu e ficou. Vamos lá, vou chamar ele aqui. Não, Maria Cristina, não posso te aceitar agora, querida. Vou precisar chamar o Diego aqui. Porque a gente combinou uma live sobre previsão de onda. Se não der certo, galera, a gente vai tentar fazer um outro dia, tá? Pra gente não forçar a barra e perder as perguntas que vocês fizeram, a gente faz um outro dia, não tem problema. A gente marca pra amanhã, tenta fazer em algum outro momento para ter essa live salva. Eu acho que é uma live bem legal, tem muita pergunta, bem massa. Então acho que é importante a gente tentar garantir ela. Convidar. Ó, convite enviado, convidado. Aí, ó. Grande Diego, beleza? Bom, cara, deixa eu arrumar essa aqui. Nada como uma boa macumba, uma bruxaria, mano. Pô, legal, mas deu tudo certo, cara. Que bom que deu certo. É aquele bom e velho, naquela técnica de resolução, né? Desliga tudo e liga de novo. Desliga tudo, espera 12 horinhas e liga de novo, que no dia seguinte volta. Pô, é um prazer, Fábio. Show de bola, cara. Prazer é todo meu, cara. Muito massa o assunto. Fiquei bem feliz ali com a quantidade de pergunta bem relevante, bem pertinente que a galera mandou. Quero aproveitar aí o máximo possível aí do nosso tempo para responder o máximo de perguntas e responder as suas perguntas também. Se você tiver alguma dúvida, eu vou tentar fazer link sempre que você disser alguma coisa relacionada a tamanho de onda, condição. Eu vou tentar linkar aí com as pranchas indicadas para cada condição de mar, os modelos que a gente mais vende aí para cada condição, para a galera poder cruzar e entender esse conceito de quiver realmente, por que da necessidade de três, quatro pranchas. Não é só porque a gente é aficionado e adora a prancha, é porque a prancha é igual calçado. Você tem seu chinelo, seu sapato social, o seu tênis de esporte, então você precisa ali de equipamento para poder usar a melhor condição possível. E o mar é igual, mar pequeno, você vai precisar de uma prancha que tenha mais projeção velocidade, mar grande, uma prancha que tire remada, mas com controle, e por aí vai. Então, vou Pode. soltar a bola contigo para você se apresentar. O Diego é um especialista em previsão de onda, oceanógrafo. Então, fala um pouquinho aí do teu trabalho, cara, da tua especialidade, para a gente poder falar um pouco mais também das perguntas. Tá, legal. Cara, brigadão aí, né, por abrir esse espaço pra gente bater um papo. Foi muito doido, cara, por essa tua introdução. Eu tinha uma coisa que eu não tinha pensado ainda, né? Eu tô fazendo conteúdo aqui há um ano e meio e eu não tinha ainda relacionado entender previsões com escolha de pranchas, cara. Tu me mostrou uma nova, não nova, né? Mas, pô, tu abriu os meus olhos para uma coisa que eu não falava, que é a importância de tu saber de previsão de ondas, saber, né, o tipo de mar que tu vai encarar, e justamente para te poder pegar a tua prancha do teu quiver ideal e aí desfrutar melhor, tirar o melhor proveito. Então, pô, foi muito bacana essa abertura dos olhos aí, né, cara? Mas falando que, para o pessoal me conhecer, acho que muita gente não me conhece aqui. Eu me chamo Diego, né? Moro aqui em Floripa e sou oceanógrafo, formado em oceanografia em 2010 e trabalhei aí por praticamente uns 8 anos medindo ondas, né, profissionalmente por todo o Brasil, instalando equipamentos para medir ondas, gerenciando projetos, analisando dados de ondas, né, por todo o Brasil. Isso no meio profissional, né, para o setor portuário, setor de óleo e gás, academia, tem uma série de projetos aí, construção de portos, engenharia costeira, pesquisa que demanda esse tipo de medição. Eu trabalhei por 8 anos medindo ondas, analisando dados, e agora nos últimos 4 anos eu trabalho vendendo o equipamento que eu instalava, né? Eu trabalho vendendo o equipamento que mede ondas. Então, minha vida foi onda, né? Acho que minha vida profissional desde 2010 até hoje, 12 anos fala só de onda. Então, eu tenho esse meu lado profissional aí, que eu acabei adquirindo muito conhecimento no caminho, conhecimento mais técnico, assim, né? E por outro lado também tem a parte do surf, né? Que eu surfo desde criança, desde meus 12, 13 anos. E sou, pô, do tipo aficionado assim mesmo por surf, né? Que tem um surf como uma
digamos assim, um norte na vida, né? Onde o cara faz tudo pensando, assim, desde uma boa alimentação, bons hábitos, investimentos, trips, tudo meio pensando no surf. E aí, de 1 ano e meio para cá, eu resolvi juntar essa minha experiência científica de conhecer de ondas e também esse outro conhecimento que é o prático, né, de pegar onda. Pô, eu decidi juntar esses dois conhecimentos e montar esse projeto, que é um projeto que eu estou conduzindo aqui pelas redes sociais, chamado Mestres das Previsões. Né? O projeto basicamente tem a intenção de ensinar, trocar experiência, conhecimento de oceanografia, previsão de ondas, como é que os oceanos funcionam, para o surfista, no final das contas, evoluir o seu nível de surf e se divertir mais. Basicamente, eu entendi que o surfista quer isso, na verdade, né? Ou se divertir ou evoluir, né? No fundo, ou se conectar também. E, então, eu ensino essa questão de ler sites, entender os oceanos, né? Voltado para o surfista e ter essa busca, né? Essa busca pessoal de se divertir, evoluir, né? Ou se conectar. E é isso aí, cara. Irado. Vamos falar um pouquinho disso de sites, cara, porque tem um monte, né? Então, Wind Guru, Surf Guru, Waves, Wave Check. Eu queria saber primeiro uma dúvida minha aí, que as ferramentas que você usa e mais gosta, por quê? Até para eu poder também, né, explicar aqui, eu pensei em abrir aqui a tela de algum desses sites e você ir explicando como é que você faz a leitura de onda para a gente explicar, né, mostrar para a galera mais na prática mesmo. Ah, legal, cara. Essa é uma pergunta bem comum também, cara, que eu recebo, né? Qual é o melhor site? Qual é o mais preciso? Várias perguntas desse tipo. O que eu posso dizer é que, cara, todos os sites que você for entrar, eles têm, assim, uma mesma origem de dados, né? Eles pegam os dados, por exemplo, de 3 grandes satélites, assim, de previsão de ventos, e aí os ventos o pessoal converte para previsão de ondas, né? Então todo mundo tem uma mesma origem. O que vai diferenciar é como o pessoal calibra os modelos e como eles mostram as informações. Certo? Beleza. Agora, o que eu gosto de ver? Eu gosto de ser uma pessoa simples. Eu não gosto de ver 5 sites ou várias informações ao mesmo tempo. E eu gosto de ver sites que me mostram a complexidade do oceano. Né? O que eu quero dizer com isso? Cara, o oceano ele não tem somente uma onda chegando na praia, uma componente de onda, por exemplo, uma ondulação de sul com tanto de período. Eventualmente você tem uma ondulação de leste chegando junto, uma de sul, elas estão sempre misturadas. Então eu gosto de ver sites que me mostram a real do oceano, certo? Tem sites que simplificam muito a informação e só te dão um valor médio, digamos assim, e escondem toda essa complexidade. Sites que eu uso, né, o que eu mais uso aqui no dia a dia é Surf Guru, né? É aquele que eu mais, digamos, me identifico. E uso também Surfline, né? Estou gostando bastante do Surfline. Além, né, de, por exemplo, pegar o Wind Guru para poder ver um vento melhor, assim. Mas eu gosto de ter... Até esse é um ponto bem importante, Fábio. Para a galera... É assim que eu tento falar com a galera que me segue, com os alunos dos meus cursos também. O cara tem que tentar pegar um site e ter consistência no uso desse mesmo site. Né? Porque cada site tem a sua forma de calibrar, a forma de apresentar informação. Nem sempre as informações são comparáveis, né? Porque, eventualmente, um site vai estar pegando o dado de onda lá nos 40 metros de profundidade, outro vai estar nos 50, outro nos 30 ou 80, enfim. E aí tu nunca vai ter a mesma informação comparável. Então, mais do que o melhor site, o que eu mais recomendo é o cara manter a consistência e tentar olhar sempre o mesmo site, de preferência para uma praia próxima de si. Eu acho que hoje a gente está no nível de maturidade legal de site, assim, todos estão bem calibrados, mostrando bem as informações. É mais assim a questão do cara se identificar com os gráficos, né? E também, né, depois que o cara abre os olhos e entende que, pô, tem uma ondulação de leste, uma de sul ao mesmo tempo. E aí quando o cara pensa, por exemplo, Floripa, né? Pega um vento sul, imaginando uma ondulação de sul e um vento leste. Pô, se tu tá olhando um site que só tá te mostrando a ondulação de sul, tu não entende que pode ter onda naquelas praias que entra a ondulação de leste e o vento sul também funciona. Então, entender essa complexidade, né, que tem várias ondas chegando, acaba te dando, né, mais carta na manga, mais praias para te poder escolher, certo? Eu acho que... não sei se eu não fui muito direto, mas basicamente é isso, cara. Não, mas ficou claro, cara, para mim ficou claro. Eu abri aqui alguns sites
até para você poder explicar aí para a gente um pouco a diferença. Vou mostrar minha tela aqui. Tá. Então, e até porque também perguntaram aqui quais são os sites e tal. Então, eu abri aqui o Surf Guru, Uhum. coloquei aqui lá em Saquarema, só para ver como é que vai estar o campeonato amanhã. Vou até selecionar uma praia aqui, ó, Itaúna, provavelmente vai ser lá o Uhum. campeonato. Abri aqui o Waves, que também é um site grande aí, renomado, né, de previsão de onda, né? Vou Uhum. colocar aqui na Joaca. Abri aqui o Surfline, Uhum. tá aqui Joaquina já, ele já tá aqui com a Joaquina, né, meio que favoritado aqui, porque provavelmente eu já devo ter acessado outras vezes. O Indy está pegando a região, né, toda aqui do sul e tal. Vou deixar aberto se você quiser. Deixei Florianópolis. E o Indy Guru, que é o mapinha. Então, para quem quiser ver evento também, foi um dos nomes que você falou, então eu abri enquanto você falava. Vamos lá. Se quiser me guiar aí, cara, mas eu vou descendo aqui, me fala o que que você olha, o que que é importante. Tem aqui altura, período, vento, tempo, água, tem uma tabela, tem um gráfico, né? Tem um outro, né, gráfico. Uma das perguntas é sobre a rosa dos ventos ali. Eu Uhum. acho que vale a pena dar uma explicada aí. Até legal tu ter aberto esses dois sites, o SurfGuru e o Waves, porque é justamente os dois sites que dá para nós fazer esse comparativo. Se tu ir um pouco para baixo, ali onde mostra as ondas, cara, por gentileza, só mais ou menos o que eu. Até legal falar, essa Aqui? informação de cima, cara, antes de eu começar a falar, se tu fores, essa informação de cima é uma boia do projeto Sincosta. O Sincosta é um projeto das universidades para monitorar ondas, né, e outros parâmetros pelo Brasil. Isso que você está vendo é um dado medido, é aquilo que está acontecendo nesse exato momento, né, ou aconteceu ao longo do dia. Isso é legal, é uma fonte de calibração para você ver a previsão e ver o dado da boia, né, é o que realmente aconteceu. E aí você faz as comparações. Mas beleza. Indo ali para baixo, cara, altura e período das ondas. Bom, a primeira coisa que eu faço, cara, assim, já tendo uma certa experiência e prezando por simplificar a vida, a primeira coisa que eu faço é entender, né, por exemplo, pô, como é que tá o panorama geral da semana? Vai entrar swell, não vai? Devo focar no surf? Devo focar no trabalho? Vou fazer o que essa semana, né? Onde é que eu direciono a minha energia? Então, eu diria que o primeiro passo, assim, realmente eu vou direto aí, né, numa praia, eu vejo Joaquina, que é a praia mais próxima da minha casa. Então, basicamente, uma visão geral de como é que estão as coisas. Aí, por esse gráfico, né, a gente já vê que tem um swell em Saquarema, né? Eu estava dando uma olhada aí mais cedo também. Eu já vi que tem um swell amanhã, né? Tá chegando hoje ao longo do dia. Você vê nessa cor laranja, um período mais alto chegando no swell. E aí, né, o céu dá uma decaída na sexta e depois sábado e domingo chega um pouco mais de energia, né? Então, isso é interessante para ter esse panorama geral, só que a gente sabe, né, cara, que para formar aquela condição clássica do surf, a gente precisa de onda, precisa de vento, maré, fundo, várias coisas. Isso é só onda, né? Então, depois que eu vejo ondas, né, eu vejo ondas como é que as coisas estão, eu parto para vento. Beleza. Eu sei que vai ter um swell interessante chegando amanhã, sei que vai ter um swell interessante chegando no final de semana, mas e o vento? Tá favorável ou não? E aí, olhando para vento, cara, a gente começa já, obviamente, né, que acho que o primeiro passo é a gente saber o que é vento terral, o que é o vento maral para cada praia. Essa é uma dúvida que surge, que é bem comum, na verdade, principalmente para os surfistas que estão começando, né, entender o que é vento bom, o que é um vento ruim para o surf. E então, ali eu já entendendo um pouco de Saquarema, né, eu sei que o vento do quadrante norte, por exemplo, é um terral e o do quadrante sul é maral. E ali você já consegue ver por esse gráfico, por exemplo, amanhã, sexta, né, você tem ventos favoráveis e para final de semana chega um swell, mas o vento é desfavorável. E assim a gente vai fazendo a leitura, sabe? Tu já vai vendo que domingo provavelmente não vai ser um dia de surf em Saquarema. O vento muito forte, o swell com muita energia. E assim a gente começa a fazer o planejamento do surf. Né? Se eu tivesse que escolher um dia entre amanhã ou sábado e domingo para surfar em Saquarema, eu iria amanhã, certo? Se eu fosse fazer um planejamento. Provavelmente eles vão fazer uma janela, eles vão tentar acelerar o campeonato aqui quinta e sexta, né? Porque provavelmente vai ter altas ondas aqui quinta e sexta, conhecendo bem a onda.
Eu conheço bem aquela onda e me disseram, né, que o fundo está bem encaixado Que bom, cara. e essa ondulação aqui, com esse vento, né, quer dizer, essa ondulação aqui bem forte, né, de sul-sudeste, sul-sudoeste, bem forte, ondulação do sul predominante aqui, com esse vento, cara, vai estar o bicho, assim, vai ter 2 dias de mar de Saquarema clássico, assim, daquela esquerda bem conectada, uma onda bem longa, bem nível internacional. Então, acho que a galera vai querer aproveitar, porque sábado e domingo tende a bagunçar mesmo. Cara, isso é ótimo. Não, ótima notícia, né, cara? O show tá garantido. Agora, Tá cara, garantido. tá garantido. Se tu fores ali em cima, eu posso explicar um pouco melhor essa questão da complexidade dos oceanos, cara. Se tu fores aí, Boa. por exemplo, aí na quinta-feira nas ondas, pode ir ali, Aqui, aí em cima mesmo, né? Ah, não tá tão claro para nós, cara. Se tu voltar um pouquinho ali para hoje, pode ser, para quarta-feira, e ir com o mouse em aqui. cima, né? Aí a gente não tá tão Tá. claro aqui, mas vocês podem ver ali que tem uma linha em cima mostrando umas informações, depois vagas e depois swell, certo? O que que a gente tá vendo aí depois total, né? Tem sites, cara, que acaba mostrando o quê? Acaba mostrando o total, altura. A altura você vê que é diferente do swell e da vagas, seria essa média, né, entre aspas. E aí o que alguns sites fazem é pegar período e direção da ondulação mais energética, nesse caso sul-sudoeste, e a altura eles fazem uma certa média. Aí tá tranquilo, né? Essa ondulação de leste-sudeste não tem muito impacto. Mas e quando a gente está, mais uma vez, pensando aqui em Santa Catarina, tem uma ondulação de sul-sudeste desse tipo, 11 segundos, 1,2, e tem, né, uma componente de leste com 1,5 metro e 8 segundos de período, ou 7 segundos. Alguns sites vão apenas te mostrar uma componente, não vão mostrar as duas componentes atuando ao mesmo tempo. Então, eu gosto de ver sites que me dão essa quebra das informações. Vaga, Swell, aí se tu for para o Magic Swed, ele vai te dar Swell 1, 2, 3. Se tu for para o Surfline, ele vai te dar aquele gráfico de linhas, várias linhas. Mas, né, é até interessante tu ter aberto o site Waves. O Waves, ele é um site que ele vai esconder um pouco a informação, certo? Eu fui um usuário do Waves por um bom tempo. Hoje em dia eu não uso tanto, embora eu goste muito do gráfico de espectro do Waves, né? Mas, por exemplo, se tu fores, né, nessa visão do Waves, né? Se tu fores com o mouse, né, passando ao longo dos dias, ele vai mostrar aquela informação embaixo, né, da altura, período, direção. Ele acaba mostrando, na verdade, essa direção e período da ondulação mais significativa, e a altura de onda vai ser essa média aí entre tudo que está acontecendo. Então ele não te dá, nessa informação que é a mais direta, a quebra da ondulação, essa, sabe? É isso que eu digo porque simplifica muito a informação. Quase sempre não, mas eu diria que tem vezes que vai estar tudo certo, tu não vai ter nenhum problema, mas tem vezes, né? Quando eu sempre trago esse exemplo aqui de Floripa, uma ondulação de sul e uma ondulação de leste e um vento sul, e esse site, né, o Waves, ele vai te mostrar somente a ondulação de sul, porque geralmente ela é mais energética. E aí, para quem está Sim. cego aí pensa, opa, só tem uma ondulação de sul, acaba não abrindo os olhos, que também tem uma ondulação de leste, e aí tu pode ir para aquelas praias que funcionam bem aí de leste e ondulação de leste e vento sul. O Waves tem um gráfico muito legal, que é o da direita, que é o espectro, que é esse gráfico aí. Esse gráfico ele é o que mostra toda a complexidade do oceano. Ele está mostrando uma manchinha, né, ali no leste, e aquela mancha maior aqui no sudeste, e uma manchinha no leste, mostrando justamente que tem uma energia de onda chegando de leste também, só que a pessoa tem que estar mais treinada para ler e entender esse gráfico, certo? Então foi legal até ter mostrado esses dois gráficos, que é um pouco do que eu quis dizer no começo, né? Não tem o melhor e o pior, o que tem é aquele que te mostra certas informações e outro que te mostra outras informações. Então é bacana tu ter essa mentalidade, né, para poder entender o que está acontecendo como um todo e aí tu tomar as melhores decisões, incluindo, né, a melhor decisão de prancha, né? Pô, que prancha eu vou pegar, né? É. E o Diegão, uma dúvida aqui, né? Eu sempre usei esse espectro. E a leitura que eu faço dele é que, por exemplo, essa mancha grande aqui de sudeste, eu entendo que é o swell primário, né? Deve ser o swell predominante, o que tem mais energia, né? E esse é um swell secundário. Tá Exatamente. correto isso?
E aí a segunda coisa que eu também assumo aqui como verdade, como leigo ali, né, como na verdade só como um surfista de bastante tempo, não sou especialista, na verdade, em previsão, mas eu vejo que essa mancha, né, que é o céu primário, ele está mais distante do centro e por isso ele tem mais energia por causa dos segundos do período. Tem a ver com esse raio aqui, né? Ou seja, como ele está distante do centro, ele é um swell de período maior. Então, por causa disso, eu acho que esse período maior ele vai ser mais onda realmente, né? Isso aí. E tem um outro bizu aí, Fábio, para olhar para esse gráfico que é o quê? Isso aí representa a energia de onda. Então, vamos pensar Uhum, assim. E também quando a gente vê uma rosa, né, então ela significa direção também, né? Então aí a gente está sim, vendo a energia concentrada ali para sul-sudeste, né? Mais ou menos aí, mas tem energia em sim. sudeste e tem energia um pouco em sul. Então, assim, quanto mais espalhado tiver essa mancha, isso significa o quê? Cara, vai vir uma série de sul, uma de sudeste, uma de sul-sudeste, sabe? Vai vir uma de 160 graus, uma de 150, Vai uma de vir de tudo. maior variabilidade. O ideal é o cara ter uma alta energia, mas um pouco mais concentrada. Isso significa um mar menos espalhado. A energia está mais focada, sabe? Representa um mar menos, com Sim, menos variabilidade, digamos assim, nos parâmetros de ondas. Então, irado. essa é um outro bizu para o cara olhar para esse tipo de gráfico. Isso é animal, porque aí o cara vai, né, ter definição de direção mesmo, né? De, pô, vai quebrar mais para a esquerda, né? Tem picos definidos, né? De esquerda, de direita, ou que você conhece a bancada. Uhum. Eu que gosto muito desse assunto, quando eu sei que tem uma bancada funcionando de ondulação de sul, eu fico justamente buscando essa limpeza. Na verdade, quando eu uso Waves, eu olho aqui, e eu olho também pelo Indigo, pelo Surf Guru, e aí eu gosto de ver o. Cadê aqui o que eu vejo, cara? Não, na verdade, desculpa. Eu gosto de ver pelo Indiguru o grau, cara. E aí me fala também se isso faz sentido, porque, ó, aqui no Indiguru tá no Campeche agora, tá? Uhum. Esse swell de quinta-feira, que se mostra consistente também no Indiguru, ou seja, bastante período, né? Período alto, com ondulação. Aqui ele também reafirma sudeste, mas você vê que ele mostra que é muito mais sul do que sudeste. Aqui no Indiguru eu clico em cima da direção para ele me mostrar o grau, ó. Uhum. Show, cara. E aí Uhum. eu não sei se é uma viagem minha, mas eu fico aficionado nesse grau aqui, porque, cara, eu acho que eu já, né, senti muita diferença, ou seja, dependendo da angulação, as ondas fecham mais, principalmente na frente da minha casa, ali no Rio Tavares, as Uhum. ondas fecham mais, quando tá de sul, assim, que nem esse sul-sudeste aqui, é fechadeira em casa, 167 graus é fechadeira. Quando ela vai passando para ter mais influência de sudeste, e aí passa de um número determinado de grau, que eu tenho anotado aqui, mas não vou abrir o pico aqui para não queimar meu filme, é a hora que começa a abrir a onda, cara. Então, né, é a hora que começa a ter uma incidência maior de onda abrindo. Vem umas fechando também. Mas eu sei que dá para surfar na frente de casa porque está abrindo. Pô, faz todo sentido. E provavelmente, né, acho que já deve ter feito algumas surf trips gringas também em Recife de Coral, né? Que a Sim, direção, justamente porque a bancada tá fixa, né? Ela tá rígida ali, então quando a gente viaja para fora, a gente se liga muito mais em direção, né? É mais comum se ligar exatamente no grau do que no beach break, mas faz todo sentido, cara. Eventualmente, até porque assim, isso é um pouco mais difícil de explicar, mas a onda quando tá chegando perto da praia, ela começa a se acomodar e começa a tentar ficar perpendicular à praia. E aí, conforme esse de incidência da onda, encher mais na onda ou menos na onda, vai se transformar mais ou menos. Pô, tem muita coisa envolvida, mas faz todo sentido aí que tu tá falando, cara. Faz todo sentido ó, mesmo. enquanto a gente está falando, eu vou mostrar o Surfline, que ele mostra o que você estava falando, né? A altura da onda, o vento, aqui o swell primário e o secundário, né? Uhum. Então, os dois. Você vê, o secundário é de nordeste e o primário é bem de sul, realmente, né? É, eu até gosto. Imagina
esse sul, cara, e você vê como, né, os sites também têm informações um pouco diferentes, né? Isso é uma pergunta, por que que eles, se eles bebem da mesma fonte, né, como você disse, por que que um mostra muito predominante de sul, assim, chega a ser sudoeste, né, esse 185, ele tá para lá, né, do sul, e enquanto outros mostram mais sudeste, é aquela média que você falou, é isso? Ele assume aquele total ali como uma média. Na verdade, isso está um pouco mais relacionado com da onde eles estão tirando a informação. O Surfline, essa informação do Swell, se eu não me engano, ela está um pouco mais em águas abertas, é um pouco mais offshore. E aí, assim, a ondulação ela está chegando de sul, né, lá offshore, e conforme ela vai chegando, cara, perto da praia, ela vai rotacionando e ficando de sudeste. Essa é a tendência que eu expliquei um pouco antes aí, da ondulação tentar ficar perpendicular à praia, certo? Então, a ondulação está chegando, né? Mas quando ela está chegando perto da praia, ela vai rotacionando. E dependendo de onde tu pega, tu vai ver uma informação ou outra. Se tu colocar de novo no Surfline, ali acho que era o Swell, é a previsão oceânica. Aí logo abaixo tem a Surf, que eu acho que é a previsão já um pouco mais em águas rasas, na verdade. Aí Aqui? a previsão, né? Aqui, ó, talvez essa aí possa estar um pouco mais de sudeste, na verdade. Ahn, Ou não. sul com uma influência de leste, né? Então tem para amanhã, né? Vou ver aqui primeira hora da manhã. Ele chama de sul com um swell secundário menor ali de norte e nordeste. Uhum. Cara, esse gráfico para mim do Surfline, ele mata pau. Esse de baixo de linhas aí, cara, ó, é um gráfico para mim. Porra, esse gráfico para mim é o mais lindo que para mim que tem de para ver previsão de ondas é esse gráfico aí que tu tá mostrando, cara. O que ele tá mostrando aí? Ele tá mostrando, cara, as diversas componentes de onda que estão chegando numa praia. Tem essa aí de sul, né? Então ele mostra uma linha, né? O swell chegando e decaindo. Depois ele mostra outras componentes secundárias, até terciárias, às vezes que tem. E aí, quanto mais componentes tiver, mais Aqui tem três, ó, nesse dia, né? Nessa hora, na verdade, às 3 da manhã da quinta-feira, da sexta-feira, tem aqui o de sul, tem esse secundário e essa terciária, é isso? é isso aí. Aí essa terciária, às vezes, alguns swell, um resquício de alguma coisa muito distante, que não chega nem a ser onda, né? A gente concentra mais um pouco nesses mais significativos. Por exemplo, né, esse e o de baixo. Então a gente já sabe ali, ó, que tem uma ondulação de norte, nordeste e uma de sul chegando. Aí Sim. tem que analisar, obviamente, que tamanho, direção, mas é esse tipo de informação que eu tento abrir os olhos da galera para tentar entender o oceano como um todo, tudo o que está acontecendo, né? É. É... Isso aqui é muito legal também, ó. Já vai chegar uma ondulação nova de sul, sul Uhum. com sul. A terciária aqui é de sul, a primária ainda é de sul, só que ela ganha força ó, e chega uma bomba. Isso aí é exatamente esse. Ele mostra esse retrato das diversas centros de geração, né? Eventualmente, tu tem um centro de geração bombando onda, esse centro vai para a África, né? Vai para direção à África e chega outro no caminho. Então, um morre e outro já começa a chegar junto. Então, ele Que mostra justamente demais. o novo swell chegando também. Por isso que eu gosto muito desse gráfico, pela verdade. Irado. Vamos pegar algumas perguntas, cara, para a gente responder a galera. Deixa eu pegar aqui algumas que mandaram, só para lembrar todo mundo que está também, a gente está nas últimas pranchas de carbono com o preço antigo, vai ter aumento de preço, então entra na lista VIP, não deixa de entrar. É, agora, né, a gente falando um pouco, né, cruzando informação, o Suel aí de onda para Saquarema ou até aqui para Floripa vai ter onda, né? Tá com previsão de onda boa aí, tem Suel, então as pranchas, né, indicadas já são as pranchas do dia a dia. Para quem quiser uma prancha, né, para um mar um pouco maior, já cabe também, mas não vai passar de 2 metros, né? O que você acha? Você chamaria o que de ondulação amanhã? 1 metro, 1 metrão, 1,5 metros? Isso aonde? Aqui em Floripa ou em Saquarema? Aqui em Floripa. Em Saquarema eu acho que vai estar grande, cara. Cara, então aí eu posso dar uma dica do que eu faço também. Mas antes de eu falar isso, cara, deixa eu só responder o Alexandre, que ele fez uma pergunta aqui, Claro. né? Ele perguntou aqui, ó, quando tá muito de sul, com uma secundária de nordeste, fica de sudeste no final das contas?
Então, é legal ele ter perguntado isso para a gente não passar essa impressão. Na verdade, não, Alexandre. O que acontece é que a de sul chega e a de leste e a de nordeste chega também. As duas acontecem ao mesmo tempo, né? Aí a Elas depender, não somam, né? Elas não fazem uma média, elas chegam ao mesmo tempo. elas chegam ao mesmo tempo. O site ele vai acabar fazendo uma média na altura, mas na verdade né, as duas acontecem simultaneamente, certo? Acho que foi uma pergunta bem interessante, já que a gente falou muito desse tema, Boa, para não ficar essa dúvida aí, né, cara? Mas, boa. cara, uma coisa que eu gosto de fazer aqui, para responder a tua pergunta, é o quê? Bom, é acompanhar o que aconteceu hoje, né? E aí projetar para amanhã. Por exemplo, pô, hoje, né, se eu for pensar em surf, né, tem um pico que funcionou muito bem, que é o que vem funcionando muito bem, né? Pô, Morro das Pedras, por exemplo, aqui em Floripa, todas as fotos mais incríveis de Floripa que estão saindo agora, pelo que eu estou acompanhando, né, é do Morro das Pedras. Então, o que dá para acontecer, cara, o que dá para fazer, tu tentar ver hoje aí, pá, hoje estava marcando 1,1 metro, 14 segundos sul-sudeste. E tinha certa condição. Amanhã, né, marcando praticamente a mesma condição de onda. Então, tu podes esperar, pô, basicamente a mesma condição de onda. Esse é até Sim, um macetezinho, assim, que eu costumo falar pra galera, porque, cara, a gente sabe o que precisa para formar onda clássica, né, cara? É uma combinação de vários elementos, né? Onda, maré, vento e bancada, né? Se não tiver um bom fundo, sim, cara, não vai ter boas ondas, né? Então é bom, tipo, aqui no próprio Rio Tavares, né? O fundo não tá bom, né, cara? Não tá sim. muito interessante, né? Tá balançado. Também então, pô, o cara tá acompanhando, né? Os fundos também faz bastante diferença Faz toda a diferença. para entender onde ir e também para saber, né? Para projetar como é que vai estar amanhã, por exemplo. Tu vê hoje algumas fotos, vê a previsão e projeta aí como é que pode estar amanhã, né? Boa. Cara, mas ô, tu tocou num ponto da prancha ali, aí eu tenho uma pergunta. Posso fazer uma pergunta também? Manda, claro, claro, manda ver. Daí a gente pega as perguntas da galera depois, não tem erro. Tá, legal, legal, cara. Porque, pô, até eu abri uma caixa de perguntas sobre pranchas ali e algumas pessoas ficaram curiosas também. Manda ver. Questão da prancha de carbono, híbrida. Eu tenho, né, uma Powerlite de madeira e aí olhando para aquela de carbono ali, cara, não sei se poderia explicar o que ela traz de diferente com relação à prancha somente de madeira. Pô, eu fiquei bem curioso Claro. para esse carbono, a híbrido, o que ela traz assim de surfabilidade, né? Vamos lá. Então, carbono, a gente usa carbono em prancha há mais de 15 anos, né? A gente é pioneiro nesse uso desse tecido, desse material. Pouca gente faz no mundo, principalmente pelo custo, né, que realmente um tecido muito mais nobre, muito mais caro, mas além disso, por ser bem difícil de conseguir extrair a qualidade técnica do carbono para a prancha. Ou seja, ele é difícil de fazer e você tem, se você não fizer direito, você vai perder muito material, ou seja, o risco de você perder tecido muito caro é muito alto num processo de fabricação manual, porque não dá para laminar, até dá para ser laminado normalmente, manualmente, mas a prancha fica ruim e você perde material. E se você não fizer com os processos de termomoldagem ou infusão ou com temperatura, ele não tem característica técnica nenhuma que melhore a performance. Então, por isso que a gente consegue fazer uma prancha que aumenta a performance. Então, qual que é o objetivo do carbono? É deixar a prancha com menos peso. Então, ele é um tecido resistente, mais resistente até do que a fibra de vidro, né? Ele é mais duro do que a fibra de vidro. E ele tem uma resposta mais viva. O melhor jeito de te explicar isso, cara, na performance da prancha é assim, você comparar uma prancha de surf normal, com longarina, de PU e tal. Você pode associar ela a um plástico, ou seja, ela tem uma memória, né? Ela vai se conformar e devolver ali, mas ela é como um plástico, a memória dela não é rápida, né? Não é como um elástico, como uma borracha. Então, os dois têm flexibilidade, só que o carbono ele é vivo, ele é um material que ele é quase como depois que ele está laminado, né, e rígido, ele vira um estilingue. Então, na prancha de surf, que o surfista está querendo comprar tempo, né? Essa é a grande sacada do carbono. Todo surfista está querendo comprar tempo na onda.
O surfista iniciante, ele quer chegar mais rápido na parede, para ele poder começar a desenvolver manobra. Se ele conseguir alcançar uma parede de onda que antes ele não alcançava, isso é melhor para ele. O surfista avançado, ele quer fazer mais manobras numa mesma onda. Ou Uhum. seja, aproveitar melhor essa onda. Se você conseguir fazer 7 manobras numa onda, é mais legal do que fazer 3. E se você tiver uma prancha que te dá essa projeção, essa resposta, essa velocidade, é melhor. Então, essa é a grande vantagem e característica que o carbono entrega. Ele te dá muita projeção, muita velocidade, é performance na veia, né? Ou seja, você vai voltar mais rápido das manobras, você vai entrar mais rápido nas manobras, você vai entrar mais, pegar, alcançar a parede da onda com mais velocidade e projeção, porque o carbono proporciona isso. Quem tem prancha de madeira, por exemplo, que é o teu caso, quando faz o teste, a gente tem um cliente nosso que comprou a mesma prancha em 3 materiais diferentes. E Pô, aí ele tem a toda de madeira, ele tem a híbrida, que é madeira carbono, e ele tem a toda de carbono. Então, para nós é muito legal o feedback dele, porque o que ele disse, né? Ele adora a madeira carbono porque ela é de fato o melhor dos dois mundos, ou seja, ela tem a resistência mecânica que a madeira proporciona no deck, que é onde a gente bate, né? Acaba caindo em cima, botando o pé, fica deitado o tempo todo, pega, aguenta mais porrada. E o carbono no fundo, que a prancha de carbono no fundo não tem madeira. Ela é flexível, mas também rígida por causa do carbono. Então a prancha fica viva no fundo, ou é onde ela vai trabalhar mais, né? Ao fundo que fica em contato com a água o tempo todo. Então você tem a performance do carbono na prancha híbrida. O preço é intermediário, então ela acaba sendo um custo-benefício mais interessante. É, e ele tem também a de carbono, que ele traz esse feedback. Ele fala: a prancha de carbono é uma loucura, é cabelo voando, é prancha correndo, é tudo acontecendo com muita velocidade, com muita projeção, que é o que um surfista quer, independente do nível. O surfista iniciante, ele quer muita velocidade numa parede de onda, mesmo que ele não saiba manobrar ainda. E o surfista avançado, ele quer aproveitar essa velocidade toda para poder manobrar mais, pegar tubo, poder sair de tubo, que ele não sairia, porque agora ele tem uma parte de carbono. Então, o carbono ele vem para realmente somar, cara, trazer muita performance para todos os níveis. pô, massa, cara, muito bom saber. Eu fui muito feliz com a Powerlite, cara, por longos tempos. E depois Irado. de 3 anos surfando, cara, eu nunca tive uma prancha sem surfar por 3 anos. E agora, no último swell desse ano, ela trincou ao meio. Mas, cara, Olha só, isso é raro. cara, e, pô, trip pra Bali. E eu surfo, pô, semanalmente aqui, pego onda Surfa grande. bem, cara. Até peguei ali tem Pô, um printzinho ali de uma foto deixa eu ver se eu consigo aumentar isso aqui. Não vou conseguir, mas eu vou mostrar aqui pra galera. O cara surfa bem, velho. Não é papo não, ó. É o Luato isso aí, parece? cara, e essa foto de cima foi Desert Point, cara. Eu fiz uma tripla para Bali, Desert. Superlight foi a minha prancha principal e foi, pô, ela funcionou Animal. bem, cara. Animal. Pô, legal, cara. E, pô, então você precisa experimentar o carbono no fundo, pelo menos, cara. Ou então aproveitar a promo aí para poder pegar uma full carbon, porque o carbono tá disparado de preço, assim. A gente é o insumo nosso que mais teve aumento. Todas as importações que a gente fez, cada uma veio aumentando uma maior do que a outra, porque é um insumo importado. É, e porque o mundo está demandando bastante carbono. Então, a gente está com esse lote aí ainda com um rolo aqui acabando, disponível para fazer algumas pranchas, por isso que a gente abriu essa lista VIP aí para os últimos inscritos nela poder garantir esse carbono com preço antigo, né? Pô, legal, cara. Ó, o Fabinho Mia, o grande Fabinho, grande abraço, meu grande amigo. Ele quebrava muita prancha, realmente o Fabinho, cara, é um dos maiores quebradores de prancha que eu conheci. E aí ele fazia, inclusive as de madeira, né? Eventualmente quebrava. Quando ele colocou carbono virando borda, ele conseguiu resistência. Tem prancha de 8 anos com ele ali, como ele mesmo está dizendo. Então o carbono ele vem para realmente somar, cara, trazer alta performance e durabilidade. Pô, legal, cara. Pô, muito legal saber. Fiquei curioso mesmo para conhecer, cara. Pô. Irado, é isso aí. Vamos lá, vamos pegar algumas perguntas da galera. Ou você quer fazer mais alguma aí de prancha? Cara, uma outra pergunta que me fizeram é de test drive, né? Se alguém tem dúvida de como é que funciona, tá naquela dúvida Claro. ou não. É, a galera Cara, a pergunta gente tem, dúvida para saber se também se tem test drive, pro cara conhecer. sim.
A gente tem test drive de várias formas, inclusive. São 3 modelos aí de test drive que a gente proporciona, tá? O primeiro deles e o principal, que é o que mais acontece, não é exatamente um test drive, é uma garantia, ou seja, o surfista ele, que está decidido a comprar uma prancha e está com dúvida, está com medo, a gente dá uma garantia de satisfação para ele poder comprar sem medo. E aí ele tem 2 semanas de test drive. Ele vai usar a prancha que foi feita para ele, pode ter sido feita para ele, não precisa ser uma que estava pronta na loja. Pode, eu quero uma hipster de 34,5 e tal, e não tem na loja. A gente faz a prancha, produz, ele surfa com a prancha 2 semanas, e aí depois de 2 semanas ele vai dar um parecer, falar, cara, adorei o meu teste, adorei minha prancha, troquei de quilha, ficou mágico e tal, é a prancha da minha vida. Beleza, ficou com a prancha, está tudo certo. E ele testou e não ficou na roubada. Se ele não gostar e a gente der as sugestões de troca de quilha para ele, e ainda assim a prancha não for aquela prancha, a gente tem muita certeza dos modelos, por vários motivos. Primeiro, porque a gente testa todos os modelos, a gente não lança modelo sem testar. Segundo, porque a gente tem muita tecnologia para ajudar a gente a ter certeza de que esse modelo vai funcionar ou não. A gente roda ele numa simulação de software da Siemens, a Ripter foi lançada assim, a SK11 foi lançada assim, elas andaram num simulador de fluido dinâmica para mostrar se ela ia funcionar, performar bem ou não. E assim a gente fez os lançamentos e não é à toa que elas são as duas, né, campeãs de venda aí que a gente tem. Então, essas pranchas, a gente tem certeza que se não funcionou para aquela pessoa, vai funcionar para outra. É só o erro foi o match, não foi a prancha, entendeu? Então a gente vai poder trocar essa prancha para essa pessoa e fazer uma prancha nova. Então esse é o primeiro jeito de testar. O segundo jeito de testar é com as surf trips que a gente faz. Então a gente faz 6 surf trips por ano, para cada surf trip é para um lugar. Agora, por exemplo, está rolando a de Maldivas, por isso que o Guga não está aqui, a gente não fez a live passada também. O Guga está nas Maldivas com um quiver de 20 pranchas que a galera vai para surfar onda internacional com um quiver à disposição. E lá tem prancha de carbono, prancha de madeira, tem vários modelos, tem lançamento que o Guga está fazendo lá, os testes e produção de conteúdo e tal. Então, essa Surf Trip é uma alternativa para testar. Quem não está comprando uma prancha agora e não está podendo fazer uma Surf Trip por algum motivo, a gente tem um quiver de test drive aqui na loja, aqui em Florianópolis, um quiver de teste no Rio, com a galera da Dropar, e agora um quiver em São Paulo também com a galera da Dropar, para você poder pegar a prancha, usar um final de semana, alugar e tal, e ter experiência de trocar de prancha com o quiver todo lá. Então, através da Dropar, você vai ter também esse esquema de teste para 1, 2 dias e poder trocar modelo, etc. Pô, legal, hein, cara? Muito bacana. Vou responder para quem me perguntou isso aí. Boa, irado. Esteja presente aqui, né? Se ele tiver aí, já está respondido. Já tá Bora respondendo. pegar algumas perguntas aqui para a gente matar aí os. A gente tem mais, acho que mais uns 10 minutos de live, porque atrasou um pouquinho no começo. Vamos lá. Dúvidas boas aqui que eu peguei, cara. Ó. Bom, primeiro é como usar a rosa dos ventos no mapa para entender a direção do vento e da onda no Titanzinho Ceará. Não necessariamente precisa ser no Titanzinho Ceará, mas eu acho que vale a pena abrir aqui a Rosa dos Ventos. Deixa eu ver se tem algum deles. Tem algum site que você acha que vale aqui abrir? Cara, eu não acredito que o próprio Surf Guru ali a gente já consegue explicar um Surf Guru. pouco essa informação. Essa pergunta ela é muito boa, Fábio, porque, cara, a gente pode dividir a galera que tá interessada no assunto entre pessoas que estão mais no nível iniciante e aquelas que já estão avançadas, mas que cometem alguns erros, né? A galera iniciante tem dúvida mesmo em saber, pô, o que é vento terral, maral, como é que lê rosa. Até se tu puder desenhar de cima, que mostra onda e vento, aí, ó, deixa eu ver se consegue chegar mais próximo. Tá, legal. Bom, basicamente a leitura para qualquer uma das rosas, né, não só do Titanzinho, né, mas qualquer praia no mundo, quando a gente lê uma rosa desse tipo, a gente vê, né, nesse caso, né, a setinha do meio, ela é vento, significa vento, né, essa aí, e as outras das extremidades, né, essa de leste e a de sul, elas representam ondulação. Elas basicamente estão mostrando aí da onde a onda está vindo e da onde o vento está vindo.
sempre que a gente vê nos sites, a gente está vendo aqui setas, mas pode ter, por exemplo, um S do sul, a gente tem que entender que essas siglas significam da onde está vindo, seja a onda, seja o vento. Então, nesse caso, a gente está vendo aqui uma ondulação de sul-sudeste, não está bem de sul, está um pouquinho mais para cá, e a gente está vendo aqui um vento, né, de sudoeste, vamos dizer assim. E aí, pensando em qualquer praia, né, quando você está olhando para um gráfico desse, o ideal, aquela condição mais ideal possível, é o vento tá vindo de terral, né? É a setinha tá vindo, nesse caso aí, por exemplo, de cima para baixo, né? Seria as melhores condições de vento. E onda, né? Qualquer setinha que mande onda para uma praia, né? Seria favorável, né? Em termos gerais, assim, falando sem muitos detalhes. Mas basicamente é isso. Lê rosa, não só rosa, mas também como lê aquelas siglas, né? Sudeste, sul, nordeste, tanto para vento quanto para onda, significa da onde o vento ou aonde está vindo. Boa, irado. Deixa eu ver se tem mais alguma boa aqui. Bom, aprender sobre vento e direção do swell a gente falou. Falamos aqui da condição para Saquarema. Poxa. Existe alguma teoria base para tentar prever o fundo de acordo com o vento e a ondulação? Ou de acordo de como estava o vento e a ondulação? Meio complexo aqui a pergunta, eu não Cara, entendi muito bem. interessante, cara. Justamente porque a gente falou ali mais cedo, né? Vamos lá, a fórmula do mar clássico, né, cara? É o quê? Uma ondulação interessante, um vento terral de preferência interessante, um nível de maré interessante, né? E uma bancada bem formada, né? Ainda mais para nós que surfamos grande parte da nossa vida aqui, né? Em praias de areia. O que quer dizer o quê? A areia está sempre se movimentando, né? Ora a areia está indo, pensando aqui na nossa vida, né? Ora a areia está indo lá para Joaquina, a areia está indo para o Campeche, ora a areia está indo para a praia, ora a areia está indo para offshore, está indo para mar adentro. Então a areia está sempre se movimentando. É o que faz, por exemplo, né, essa questão da gente, às vezes, pô, os elementos estão todos bons, né? Pô, a ondulação está interessante, o vento, o maré, a gente aposta todas as fichas, aí pega a faca na manteiga, né, que era a que eu tinha, vai para a praia, chega lá, o mar tá horrível. Nesses casos, né, é a bancada que não está boa, então, se houvesse um jeito de operacionalizar um modelo para prever bancada, cara, isso seria fenomenal. A princípio, não, isso não existe. Existem modelos que tu consegue calcular essa mobilidade da areia, só que são modelos que têm uma alta carga de computadores, cara. Em grande parte dos estudos aqui em engenharia costeira a gente usa isso. Só que tu não se consegue ainda pegar isso hoje e botar em tempo real rodando operacionalidade, sabe? Mas tu, em teoria, tu prevê em movimento de areia, de bancada, mas numa fina escala, pensando ali para o surf e pensando nas movimentações de área, a areia saindo, entrando, indo para um lado, para o outro, não tem modelo computacional que consiga rodar isso operacionalmente em escala, sabe? Boa. Pô, tem uma Perguntaram aqui qual que é a... Pode falar, pode falar. Tem uma pergunta do Douglas, cara. O Douglas tem um Instagram aqui, Surfing Studying. Ele também é um oceanógrafo, casca grossíssima. E tem um perfil irado. Ele é o cara da Surf Science. É o cara que desde a graduação, lá em 2007, surfava com GPS no peito e ficava calculando velocidade de surf, trajetória, surfabilidade, ângulo de quebra. Punk. Ele fez uma pergunta aí que vale a pena dar uma atenção para ele, cara. O cara é um cientista do surf. Claro. Qual que é a pergunta que você pegou? Eu não consegui ver aqui. A prancha mais rígida? O carbono, boa, excelente pergunta, cara. O tecido carbono, ele é mais rígido, tá? Então, se você for comparar a laminação de carbono sozinho, com fibra de vidro sozinho, você vai encontrar mais rigidez. O jeito que a gente produz, então, se você testar uma prancha nossa, Powerlite, full carbon, você não vai ter a sensação de que ela é mais dura, porque ela é flexível de um jeito diferente, entendeu? Ela é responsiva, ela é mais viva. Você vai sentir mais velocidade. Normalmente as pessoas trocam o conceito, né? E aí, por exemplo, eu tenho vários feedbacks de cliente que a primeira onda fala, cara, a primeira onda que eu peguei, eu achei que a prancha era dura. Por que ele está falando duro? Porque ela era muito veloz e ele estava com dificuldade de manobrar.
por causa do excesso de velocidade. E aí, na segunda onda, a pessoa descobriu que dava para aproveitar essa velocidade a favor dela e que a prancha era solta também. E ela faz curva de borda com muita velocidade, que é o bagulho mais legal do mundo no surf, que é o que a gente chama de prancha mágica. Então, o carbono que a gente faz, né, o jeito que a gente faz prancha de carbono, deixa a prancha com uma flexibilidade ideal. Ela não fica dura. Ela não fica mais dura do que uma prancha com longarina, por exemplo. Se você colocar uma prancha com carbono virando borda, mais longarina, daí ela vai ficar dura. Ela vai perder flexibilidade por causa da longarina mais o carbono. Então dá para deixar uma prancha muito dura com o elemento carbono. Por isso que ele precisa ser construído de um jeito realmente pesquisado, né, científico, né, com tecnologia junto, senão você acaba, né, prejudicando a performance da prancha. Pô, legal, cara. Deixa eu ver se tem mais alguma boa aqui. Tem duas aqui que eu queria fazer, ó. Relação entre período e tamanho de onda. Qual que é a relação e como que ele identifica qual vai ser o tamanho do mar? O que que vale mais? Período e tamanho de onda. Bom, vamos lá. Ver como é que eu vou responder isso, cara. Período e tamanho de onda. Bom, vamos lá. Quando a gente imagina assim, cara, uma componente de onda chegando, 1,5 metros de altura, 8 segundos de período. E aí, né, numa direção sul. E aí depois chegar a o mesmo 1,0, mas com 15 segundos de período direção sul. Mesma direção, mesma altura, só que uma está com período 8, outra está com período 15. O que vai acontecer é que, né, vamos lá, quando a gente fala de período, a gente fala de comprimento de onda, então a gente fala de uma onda mais comprida, digamos assim, né, imaginando a distância entre crista a crista maior, e quando essa onda está chegando perto da praia, que começa a acontecer os processos de transformação, a onda que vai acontecendo é que uma crista, né, elas vão se aproximando, vão comprimindo, digamos assim, né, esse espaço d'água, essa água que tem entre duas cristas, e é o que projeta, como não dá para projetar água para baixo porque tem um fundo, acaba projetando para cima e a onda começa a crescer. Por essa razão, que uma onda com um período maior acaba, né, proporcionando uma altura maior do que uma onda com, digamos assim, com a mesma altura e um período menor. Mais uma vez, porque quando a gente vê previsão de ondas, a gente está vendo um dado lá nos 40, 50 metros de profundidade e a gente surfa nos 2 a 3. Então, aquilo que a gente vê não é aquilo que a gente vai encontrar na praia, né? Obviamente. Tem aí 40 metros de profundidade a vencer, dos 40 metros até aqui. Então, muita coisa acontece. Uma delas é esse achatamento, que a onda cresce em altura, embica e quebra. E, resumidamente, né? Quanto maior o período, mais energia a onda vai ter, né? Mais altura ela vai conseguir ganhar. Então, se tu vê o mesmo tamanho e período no site de previsão de ondas, quer dizer, mesmo tamanho e direção no site, períodos diferentes para duas componentes, a de maior período vai ter mais power, com certeza, vai ter mais potência envolvida. Irado. E uma pessoa perguntou também do Joules, para a gente fechar a última pergunta, perguntou Joules do Swell versus Joules da Vaga, se isso... que é isso? Então, tudo isso está muito relacionado. Bom, aí entra no conceito do swell e vaga, na verdade, né? Vamos lá, para quebrar aqui esse conceito, que é o que o Surf Guru apresenta, né? A vaga, ela seria, assim, conceitualmente falando, né? A vaga, ela é uma onda que está dentro do seu centro de geração. E swell é uma onda que saiu do seu centro de geração, certo? E aí, vamos lá, pensando o quê? Como é que eu posso explicar isso? Imagina um ciclone passando lá na Argentina indo em direção à África, né? Ele vai gerar as ondas, geralmente tem mais intensidade de vento, gera onda com maior período, maior altura. E essa onda, né, ao sair do centro de geração e viajar para cá, ela passa a ser um swell, certo? Agora, as vagas seria o quê? Seria, né, um vento forte, por exemplo, soprando aqui mais perto da costa e gerando onda. Então, as ondas ainda estão dentro do seu centro de geração. Até mesmo o ciclone passando bem na praia, as ondas ainda estão próximo do centro de geração. Então, isso é o conceito de vaga, né? E aí, consequentemente, a vaga, tu não tens um mar bem desenvolvido, tu não tens um longo período. Para te ter longo período, tu precisa de distância,
né, do centro de geração até a praia, tu precisa de intensidade de ventos e várias coisas. O Douglas aí que fez a pergunta, ele fez um mestrado sobre isso, né, cara, sobre viagem de swell. E assim, e tu não tem isso para uma vaga. Consequentemente, os joules, né, ali que você vê no swell, eles vão ser, na grande parte das vezes, mais significativos do que uma vaga, certo? Entendi. Eu não sei se é essa a linha que você gostaria Eu de... acho que sim. Não, eu acho que foi essa a dúvida dele mesmo. A gente também precisa encurtar aí, porque a gente precisa salvar a live e falta um minuto aí para acabar mais ou menos. Tá. Então, pô, acho que foi muito massa, Diegão. Pô, sem palavras aí, obrigado por todo o esclarecimento técnico aí de um especialista em previsão. Isso foi muito massa. As perguntas aí, várias delas ficaram sem resposta porque não deu tempo mesmo. A gente pode fazer outro um dia, mas foi bem legal. Obrigado a todo mundo que estava aí com a gente até agora. Desculpa aí o começo que a gente não, tecnicamente ali teve algum problema ali que a gente não conseguiu fazer logo de cara, mas rendeu, tivemos aí as explicações e as dúvidas tiradas, vai ter onda, essa é a parte mais importante, pega a prancha do dia a dia, isso também é super importante, porque não é onda para maroleira e nem ainda para a ganzeira, zimba, overall, ainda não está na hora, mas entrou o inverno, começou o inverno, a gente vai ter onda maior agora, então vale a pena ter a sua semigun ou ganzeira no teu quiver. Diegão, muito obrigado, cara. Grande abraço e até a próxima. Palavras finais aí. Pô, valeu, Fábio. Obrigadão aí mais uma vez aí pelo convite. Bacana também agradecer a todo mundo que interagiu aí. É sempre bom poder bater um papo, né? Interagir, conversar, tirar dúvidas, aprender. Pô, aprendi várias coisas interessantes aí sobre as pranchas. E mais uma vez aí convido quem não me segue a seguir o meu perfil. E quem não segue a Powerlight, seguir a Powerlight e acompanhar, porque os caras estão provocando uma disrupção muito forte aí, acho, né? No cenário de pranchas, né, cara? Muito, muito interessante mesmo. Só isso aí, só agradecer e nos vemos numa próxima aí, cara. Bobear na água Boa, também. obrigado. Irado, obrigado. E aproveita para fazer a sua de carbono, cara. Aproveita a finaleira aí do rolo que tá valendo a pena. Pô, legal, cara. Não Valeu, vi. galera. Abração, Até valeu. mais. Falou. Obrigadão.